que esse urdu, esse percurso existencial, começa a ter tessitura. Ele não é egoísta, ele é social. E se você observar também, José, todas aquelas virtudes que eu mencionei, a bondade, a disciplina, a verdade, a paciência, a gente deve praticar com nós próprios. No entanto, elas não se esgotam em nós. Não basta ser bondoso comigo, eu preciso ser bondoso com terceiros. Eu preciso ser paciente também com os terceiros. Eu preciso ser generoso, verdadeiro. Ou seja, a essência de toda essa engenharia, toda essa lógica é constituída a partir do conjunto. Sou um indivíduo, mas eu sou também divino. Eu também sou coparticipante da sociedade, da comunidade, das vidas, sem deixar de ser um. Uma forma de tentar perceber isso é o seu livro que conhece hoje, é sem ter empatia. Perfeito. A empatia é uma boa fórmula para a gente praticar tudo isso. Tentar se colocar no lugar do outro, tentar sentir como o outro sente diante daquela situação. Empatia, a alteridade, são exercícios fundamentais para que a gente fuja um pouco da ótica pura e simples do nosso próprio umbigo. Se você fosse falar sobre uma característica ou uma curiosidade ou um caso, segundo o povo de Yorubá, que ao seu ver seria algo que todos precisassem saber, o que seria? Muito boa pergunta. Desafiadora. Qual é o seu nome? Natália. Natália. Algo que todos precisariam saber? Ao seu ver, que assim, todo mundo precisa saber disso, desse conhecimento, característica, alguma coisa. Eu acho que tem a ver com o que a gente conversou aqui, Natália. Eu acho que eu não tenho pretensão de achar que todos deveriam saber, dominar. Eu acho, modestamente, Natália, que isso poderia ser muito útil. Eu acho que poderia ser muito útil e acho que não tem a ver com o limitador religioso. Eu acho que se isso fosse trazido para uma outra cultura, que não aquela tão discriminada africana, se isso fosse trazido a partir de um outro ambiente, filosofia chinesa, budismo, não estou diminuindo esses saberes, pelo contrário. Mas se isso não tivesse vindo da onde veio, possivelmente não teria tantas barreiras. E essas barreiras são ruins porque, respondendo a você, Natália, eu acho muito útil que a gente possa se perceber enquanto divindade em materialidade. Né? Essa ideia de ser divino no profano também é muito desafiadora. Porque nós estamos acostumados a pensar um corpo que é só ambiente de pecado. E olha como esse conceito contribui para tantas discriminações, para tantos conflitos, inclusive em relação à orientação sexual. E não precisa. Para os yorubais, corpo e espírito ocupam o mesmo espaço. Não existe uma ruptura entre o físico e o metafísico, entre o sagrado e o profano. Carnaval, que é um período em que as pessoas fazem tudo demais e acaba ficando muito, às vezes, tenso por isso, né? Todo mundo quer viver a vida inteira em 4 dias. Beber tudo da vida inteira em 4 dias, namorar tudo que quer namorar em 4 dias, tudo em 4 dias. E, obviamente, fica um negócio extremo. Fica tenso, fica preocupante. Mas a essência, e aí, repito, não quero entrar aqui numa discussão teológica, até porque a origem do carnaval não é necessariamente das religiões de matriz africana. Mas as religiões de matriz africanas, no Brasil, por exemplo, entenderam isso a
partir talvez desses olhares sincréticos, como um lugar, como um momento de ruptura, de quebra de preconceito, de alegria. E esse lado, repito, respeito a quem gosta e a quem não gosta, mas este lado tem muito a ver com a origem das próprias escolas de samba, que começam aonde? Nos terreiros. Terreiro para essa gente, aquelas pessoas, naquele momento, não era exclusivamente um ambiente para se professar religião. Era o único ambiente que eles tinham. Você acha que preto é para clube? Não ia. Ia para clube? Com piscina? Tinha condição de fazer viagens, espairecer na serra? Tinha, ali. Ali era o lugar de rezar, de curar e de sorrir. Então, acho que entender isso tudo nos ajuda a fazer esse percurso autoconsciencial. Acho, portanto, Natal, muito útil que a gente pudesse pensar, além dos terreiros, além das religiões, além das culturas, uma percepção de nós mesmos como condutores, como detentores das rédeas da própria vida. Queria que você falasse um pouquinho dos seus livros. Nossa casa, ela valoriza muito a busca pelo saber, a importância da leitura como um movimento de libertação, para que a gente consiga fazer melhores escolhas por si só, que a gente consiga tomar atitudes de forma que esteja alinhado com aquilo que a gente acredita. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho dos seus livros, para que o pessoal conheça, né, a obra que vai falar fora. Muito obrigado. Disponível. Eu, ao longo desse percurso no Candomblé, eu tive a oportunidade de publicar 9 livros. Todos eles abordando, de alguma forma, esses conceitos que a gente falou aqui. O primeiro deles foi Ori, a cabeça como divindade. O segundo foi um dicionário de Yorubá, português e Yorubá, onde eu não coloco só as traduções, mas eu coloco os conceitos. Inclusive, fórmulas, receitas de toda a culinária africana, ou afro-brasileira, o porquê das ervas, o uso das ervas, enfim, então, um dicionário. O terceiro foi Euê, a chave do portal, que é um livro dedicado à filosofia do que seja saúde e doença a partir da cultura Yorubá. Saúde física, saúde mental, tem um elenco de todas as ervas que a gente usa nos nossos ritos, a aplicação, o sentido de cada uma. Depois veio a Sala de Aula Não Cabe no Mundo, que foi um livro resultante de uma pesquisa que eu fiz para a UERJ a respeito do modelo de educação Yorubá. Como é que eles educavam os seus filhos? Como é que eles transmitiam a sua cultura de um modo completamente diferente do nosso. Nosso modelo ocidental tem museu, tem arquivo, tem biblioteca, tem livro, tem escola. Como é que sem nada disso, inclusive porque era proibido, como é que eles conseguiram manter essas culturas vivas? E a ideia, a constatação, na verdade, é que nunca foi acaso. Foi uma estratégia, uma lógica bem construída. A sala de aula não cabe comigo. Aí depois eu escrevi um livro sobre gramática Yorubá. Ensina um pouco dessa língua, como a gente pratica, tem um rol de exercícios, enfim. E principalmente entender a mecânica, né? A gente não está habituado com essas culturas africanas. É curioso, porque nós nos esforçamos à beça para nos tornarmos eruditos, dobrando a língua para falar a língua dos estrangeiros. Não é isso? A gente se esforça a beça para dizer Wimbledon. Não é isso? Nietzsche é mais consoante do que vogal. Quanto mais a gente aperfeiçoa o sotaque,
mais importante a gente se acha porque a gente está melhorando o sotaque a partir dos europeus. Mas quando as palavras vêm do continente africano, a gente ridiculariza. Mas que nome muito complicado, Ilê, Axé, Agueiros. Não. Para que botar essas letras todas? Para que tá querendo ficar mentindo? Não. Também é uma forma de preconceito. Então, tudo isso a gente discute nesse livro, chama-se Nkó Yorubá, Aprendendo Yorubá. Aliás, Nkó, só por curiosidade, é um verbo Yorubá. E é muito, acho que resume muito essa cultura. Né? Em português, nós temos dois verbos, ensinar e o verbo aprender. Não é isso? Dois verbos isolados, individuais. Para eles, ensinar e aprender é um movimento só. Daí o verbo Nkó. Aliás, o verbo Có. Nkó é aprendendo. Aprender e ensinar é o verbo Có. O livro chama-se Nkó, portanto, ensinando e aprendendo no Yorubá. Depois veio o livro no período da pandemia, Candomblé em tempos de crise. Quando a gente estava no auge da pandemia, uma editora me provocou e falou: como é que a tua religião pensa isso? Eu falei: caraca, que pergunta! Como é que a gente enfrenta e como é que a gente enfrentou as outras pandemias do passado? Né? Porque a Covid-19, que nós todos e todas conhecemos, bem recente, não foi a única. E a febre amarela? E a varíola, a espanhola, já tinha candomblé naquela época, já tinha Umbanda. Como é que esse povo reagiu? Que remédios eles usavam? E aí eu fui buscando recortes de jornal, inclusive que estão no livro, e a perseguição que aumentou os terreiros exatamente nessa época, porque não tinha SUS. As pessoas eram atendidas aonde? Onde a porta lhes era aberta, os terreiros. E muita gente foi curada com caldo de galinha da Angola. O índice de charlatanismo, de crimes de charlatanismo, exercício ilegal da medicina, aumentaram exatamente porque os terreiros ficaram sendo perseguidos. Tudo isso está no livro Candomblé em Tempos de Crise. Depois vieram os infantis. Um também na época da pandemia, chama-se Akin e a Visita de Arum, é um livro infantil, falando de morte para o universo infantil. A pandemia também nos chamou muita atenção a isso, né? Eram enterros, eram despedidas que não tinham contato. As pessoas não podiam ir aos velórios, as famílias, enfim. E como é que a criança fica nisso? Muitas crianças perderam seus avós, seus pais, seus tios, seus irmãos. E como a criança pensa a morte? E como essa cultura elucida a morte, elucida a vida, inclusive a partir do universo infantil. O outro infantil chama-se Abilaió, Nascido da Alegria, que é um conto a partir de um mitano africano da relação de Omoru com as suas próprias doenças, com a sua própria condição física, né? Fala de autoafirmação, fala de resgate ancestral, de fortalecimento ancestral e tal. São os dois infantis. E o mais recente, não vou chamar de último, né? Estou cansado. O mais recente foi de 2024, lançado em 2024, Filosofia Descolonial do Candomblé Nagô, quando a gente reflete sobre questões essenciais às nossas religiões afro-brasileiras, como transe, como vida, morte, como criador, como ancestralidade, tentando resgatar referências afrocentradas e nos ajudando a refletir sobre modelos que nós temos, que são às vezes emprestados de outras matrizes religiosas. Então, são os 9 livros que estão ali já à disposição, quem tiver interesse. Certo? Tudo bem? Pela insistência da minha intuição, se você me permite,
experiência toda para ser aproveitada, porque vai alcançar muitas casas, muitas vidas, né? E o Ori, a consciência, o caminho, ele muitas vezes esbarra na posição de cada um. Então, inveja mediúnica, essa necessidade de compreensão, porque muitas vezes você tem aquela posição que é tão importante quanto qualquer outra, e as pessoas acabam acreditando que tem que ocupar determinado espaço, então acabam desanimando, deixando o trabalho espiritual, né? Então, assim, eu, pelas experiências que eu tive, muita inveja mediúnica, porque a sua posição não é aquela. E com toda essa experiência, tanto o Lucas, né, como o pai Márcio, que todo mundo compreendesse que esse Ori, essa consciência, ela tem uma posição determinada nesse jogo, nesse trabalho, né? Então, queria que você, não é uma pergunta, mas que você complementasse sobre isso, porque muitos acabam deixando o Ori, essa consciência e o próprio caminho, se desviando, desanimando, porque acabam não compreendendo que o caminho dele é diferente do outro. Obrigado. Qual é o seu nome? É Sérgio Tadeu. Sérgio, obrigado. Pois é, eu penso que quando a gente faz essas escolhas, obviamente nós não estamos blindados das nossas próprias fragilidades. Nós enfrentamos, sim, um somatório de várias questões, das nossas experiências mal sucedidas, das nossas frustrações. A gente vai acumulando, às vezes, experiências traumáticas. Isso é verdade. E isso abala a nossa consciência, abala a nossa capacidade de discernir. Quando nós estamos muito mobilizados por experiências ruins, o que a psicanálise vai chamar de trauma, nós não escutamos bem. Nós ouvimos enviesado. Fulano diz uma coisa e eu interpreto outra. Nós não enxergamos adequadamente. Nós temos a nossa visão turvada pelas nossas emoções. E a nossa fala, da mesma maneira, fica também muito influenciada por essas consequências traumáticas. Ou seja, o nosso ego, a nossa noção de nós mesmos, a nossa essência emocional, compromete a consciência. Isso, Sérgio, eu concordo contigo, acho que em algumas circunstâncias afeta, sim, todo o nosso percurso. Nós somos o que nós somos em qualquer lugar. Então, se eu sou um ser em desequilíbrio, com o meu ego comprometido, com a minha consciência afetada, eu vou carregar isso para o ambiente profissional. Vou carregar isso para dentro do meu quarto, na relação afetiva. Eu vou carregar isso para dentro do terreno. E às vezes, nós nos despendemos disso que o José trouxe para nós, que é a ideia do indivíduo e da comunidade. Muitas vezes, na comunidade, as escolhas, as decisões são tomadas não a favor de Beltrano, e muito menos contra Ciclano. Fulano faz o defumador, e agora Fulano subiu na tamanca, agora virou o mais importante. Eu digo sempre, Sérgio, falo isso lá bastante no terreiro. Às vezes os cargos, a ideia do cargo, atrapalha mais do que ajuda. Exatamente porque o nosso ego está tão atrapalhado, atabalhoado, compromete a nossa consciência e a gente acha que o cargo confere importância às pessoas. E eu, sinceramente, sem desperdiçar, sem desrespeitar a importância do indivíduo, mas não esquecendo da importância da comunidade, eu faço totalmente a inversão desse quadro. Eu digo sempre, para mim, o mais importante é a tarefa, não é quem realiza a tarefa. Com todo respeito ao indivíduo. É quem realiza a tarefa. A tarefa, ela é fundamental. Fazer o defumador, isso é importante. Com todo respeito a quem passa o defumador. Mas não é a pessoa, é a tarefa. Minha tarefa, hoje, é ser sacerdote lá em Pedra de Guarati. Mas a tarefa é mais importante que eu. Tanto assim é que eu vou passar e a tarefa vai continuar.
não é a pessoa que impõe importância à tarefa. É a tarefa que tem que ser tomada como importante. E isso eu acho, Sérgio, que é muito importante, às vezes, as nossas dinâmicas de terreiro, para que a gente não se permita tropeçar no ego, não se permita tropeçar nas fragilidades que essas experiências vão deixando como cicatrizes em nós. Talvez uma das melhores concepções das regiões matrizes africanas seja um ambiente de cura. A metáfora do hospital, para mim, faz muito sentido. Todas nós somos doentes. Sem comparar doenças. Doença não tem que ser comparada, tem que ser entendida. A individualidade não pode ser dispensada no momento da cura. Eu não posso me tornar especialista na doença, eu tenho que me tornar especialista na pessoa. E aí, nós vamos nos ombreando, vamos nos apoiando, cada um mancando uma perna. Cada um de nós tem as suas responsabilidades. Talvez você escute melhor, trabalhe melhor o seu ego do que eu. E a consciência, novamente, é um elemento de cura. Porque a consciência nos liberta. A consciência nos ajuda a reformatar a nossa posição no mundo e nas relações. Então, todas as vezes que a gente está se deixando perder, tropeçando no próprio ego, um precisa ajudar o outro, apoiar. Não é repreender, não é obrigar, não é violentar, é ajudar a cura. Acho que interessante a tua colocação e essas são minhas considerações. Obrigado. Uma forma de evitar isso seria entender que aqui a gente comete o erro de achar que aqui nós somos alguém ou alguma coisa. Nós não somos nada, nós simplesmente estamos. Hoje estamos de uma maneira de outra, nessa vida estamos de alguma maneira, numa próxima de outra. Então, se a gente tiver consciência de que nós só estamos e é passageiro, eu acho que esse tipo de sentimento de inveja, isso pode ser dissocado. Perfeito, Zé. Novamente, eu acho que aí é o conceito, a ideia do tarefeiro, não do missionário. O missionário, eu acho que nos induz a erro. Missão, na minha forma de entender, é uma coisa muito grande. Nós somos tarefeiros. Possamos ser bons tarefeiros, pelo menos. Obrigada, Pai Márcio. Assim, foi muito importante receber o senhor aqui hoje, muito especial todas as suas palavras. É engraçado como a espiritualidade organiza tudo de forma tão maestral que muito do que o senhor trouxe, mesmo sem a gente brifar nem nada, complementa o que a gente já vem conversando. Quinta-feira nós tivemos aqui na nossa sessão de assistência e saúde. Hoje de manhã nós tivemos um bate-papo com alguns médicos a respeito de algumas temáticas, e tudo que o senhor, eu e o Lucas, a gente troca muito, então tudo que o senhor trouxe complementa e reforça também tudo que foi dito e vem sendo dito aqui. Eu queria agradecer muito, queria falar que, assim, que cada vez mais o senhor possa levar esses saberes, expandindo horizontes, que ainda é forma de resistência, ainda precisamos ocupar mais espaços. Hoje, não tanto como no passado, mas ainda assim temos muito a ser trabalhado, a ser oferecido. Seu Cobra Coral, que é chefe da nossa casa, ele fala que nós temos diversos banquetes e que quando a comida é muito boa, a vovó Joana fala, a comida é muito boa, a gente tem que dividir. Então, que o senhor possa continuar através dos seus livros, através das suas palestras, através dos cursos, dos clubes do livro, através desse movimento, levar cada vez mais esse conhecimento para cada vez mais pessoas terem os seus despertares, considerando as suas potencialidades, modelando aquilo
que ainda precisa ser modelado, que hoje a gente chama de defeito, mas que é só ainda um ponto a ser desenvolvido, mas que a obra cresça cada vez mais para que a gente possa se fartar desse banquete que o Senhor tem a oferecer. Muito obrigada.